Estamos iniciando a nossa gravação. Esse é o nosso segundo diálogo, né? No primeiro, a gente fez uma introdução ao estudo das políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, e nesse aqui a gente vai falar, então, do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. No próximo, a gente fala, né, da disponibilidade de alimentos no estado de São Paulo, produção, transformação e abastecimento, a fome no estado de São Paulo, a questão do acesso à alimentação saudável, e a gente volta a falar sobre a governança da segurança alimentar e nutricional no estado de São Paulo, no dia 31 de maio. Então, é importante a gente dar um destaque que nesse dia, que hoje, a gente convidou, inclusive, o Írio Conte, que já tem uma experiência muito grande na implementação do CISAM nos municípios, ele é do Conselho Nacional, para falar para a gente, assim, bem didaticamente, o que é o CISAM, o nosso Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E a gente depois vai voltar a falar. A ideia do nosso debate hoje é muito mais no sentido de onde a gente está, né? O que São Paulo aderiu, quantos municípios aderiram, o que tem no estado de São Paulo, como é que a governança da segurança alimentar no estado de São Paulo está instituída, né? E depois, no final, a gente vai trabalhar um pouco mais assim, o que fazer, como funciona o CISAM, e assim, já com um pouco de, tendo discutido mais, né? Tendo amadurecido mais isso. Então, é um pouco do Mapassan São Paulo, o que tem, né, hoje. Alguém levantou a mão? Gostaria de comunicar alguma coisa? Parece que eu vi rapidamente. Não, foi sem querer. É o meu assessor super dinâmico aqui que está me dando as instruções, aí levantou a minha mão. Sem problema. Sem problema. Então, a gente vai passar a palavra já imediatamente para o Írio, né? Írio, foi um grande, assim, nós ficamos muito felizes, né, com você ter aceitado o convite. Eu sei que você tem uma agenda bem apertada, mas saiba que vai ser muito importante essa tua fala, vai ficar gravada, né, lembrando que tudo isso está sendo disponibilizado no site da Rede SANS, o que nós fizemos a semana passada já está lá, e já mais uns 2 dias isso aqui também fica lá, e a gente vai se preparando. É com você, Írio. Bom, boa noite para todos aí, é uma satisfação grande estar com vocês nesse diálogo aí, como o próprio tema fala, né, num ciclo de diálogos, de prosas, de conversas, e assim é muito bom. E acho que tem tudo a ver com o CISAM, né, então me alegro com isso. Segunda palavra é satisfação, Maria Rita e todos vocês, lembro dos velhos tempos, que a Rede SANS começou a fazer esse trabalho. No Sul nós tínhamos também a Rede SAM, que era sem o S, e assim Brasil afora várias redes que foram se conformando para trabalhar com o tema tão amplo que é esse da soberania e segurança alimentar e nutricional, e vocês permaneceram com uma constância relativamente constante, isso é muito interessante, algumas delas não persistiram ao longo do tempo, então me congratulo com vocês. Eu penso fazer essa breve fala aí, um pouco atualizando, eu diria assim, a memória, e com uma ênfase na questão da participação social na construção do CISAM. E, dizendo de um jeito um pouco mais amplo, a gente poderia dizer assim, os sistemas públicos, pelo menos os 3 que são muito próximos, o CISAM, o SUAS e o SUS, são 3 sistemas que, em grande medida, eles permanecem de pé, dada a importância da participação social nessa construção, como uma conquista permanente. E entre os 3, talvez ainda o CISAM, talvez não, é certamente, né? O CISAM é um dos mais frágeis,
que precisa de um conjunto de mecanismos e instrumentos para ser fortalecido, e certamente também nos próximos tempos vamos poder avançar nisso. Bom, vou organizar minha fala em 4 pontos maiores, e em torno desses 4 pontos, principalmente no último, aí para abrir para uma conversa, um diálogo, interação, debate, que vocês queiram perguntar, dialogar. Um primeiro ponto, muito breve, dizer dos objetivos do CISAM. Todos nós temos presentes, né? Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Tem 3 grandes objetivos. O primeiro é de formular e implementar políticas públicas e planos de segurança alimentar e nutricional, portanto, formular e implementar. O segundo objetivo é de promover a integração entre governo e sociedade nas questões de segurança alimentar e nutricional. Então, essa relação, interação, concertação, sociedade e governo, né, na construção de um sistema. E o terceiro, de promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação na questão da segurança alimentar e nutricional. Com todo o respeito aos 2 primeiros, mas eu penso que nesse terceiro, de promover o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação, que os centros de pesquisa, as universidades, as ONGs e assim por diante têm um papel importantíssimo, os movimentos sociais, né? Bom, se a gente fosse contextualizar muito brevemente, um primeiro ponto, então, eu diria, contextualizando a participação social no CISAM. Sem querer aqui fazer uma retrospectiva longa, mas só para ativar a nossa memória, eu diria um aspecto importante que houve foi a emergência da sociedade civil e da participação e do controle social. Isso começa lá nos anos 70, 80, e primeiro muito mais caracterizada pela resistência e depois já pela proposição e pela elaboração. Isso vem tanto dos movimentos e organizações sociais, como também, nos anos 80 e anos 90 adentro, movimentos mais amplos, do tipo movimento pela ética na política, movimento pela constituinte, da ação da cidadania, e aí uma diversidade de movimentos mais específicos que, ainda que às vezes pela tangente, ou não tendo na sua centralidade, mas tratavam da questão dos sistemas, e particularmente desse sistema de segurança alimentar e nutricional. Então, já tem um embrião lá, na metade dos anos 80, sobretudo, adiante, e nos anos 90. E aí, eu diria assim, nós podemos pegar num segundo ponto, um grande ponto, que eu chamaria aqui de florescimento e frutos da participação desse processo de controle social e de participação, e que, em boa medida, tem a explicitação, digamos assim, do desenho da conformação do CISAM. Aí, um primeiro aspecto aí são as conferências. Nós temos presente, eu não vou aqui memorizar todos os títulos, mas a primeira conferência nacional lá de 94, e depois a última que nós tivemos em 2015. Foram 5 conferências, e tanto a primeira quanto a última tiveram um marco muito forte. A primeira tratava da fome, e a de 2015 tratava da alimentação, a comida de verdade, né, no campo e na cidade, ou seja, foram todas conferências que conseguiram demarcar significativamente, tanto em torno das políticas, quanto em torno da organização do sistema. Um segundo ponto, na entrada dos anos 2000 para frente, nós tivemos marcos legais importantes, seja a Lei da Lausanne, em 2006, o decreto de regulamentação do CONSEA, logo na sequência, em 2007, e nos estados também, o decreto de criação da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, em 2010, o decreto de criação da CAISAN, em 2007, e a criação da CAISAN praticamente, desenrola um conjunto de iniciativas que vão estimular a criação do CISAM de um modo mais orgânico. E aí, apoiado com o marco legal da política, em 2010, isso vai se consolidando muito mais. Então, eu queria destacar a ideia de marcos legais. Nós tivemos vários e temos vários marcos legais importantes.
No terceiro ponto, nós temos um conjunto de elaborações que já se mostram em implementações. No caso dos planos, nós tivemos o nosso primeiro Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional em 2012, outro lá em 2016, e depois tivemos um vácuo e um vazio nacionalmente. E nos estados, também de modo um pouco assistemático e não contínuo, nós tivemos e temos estados que, ao longo desse tempo, foram implementando planos, desde 2010, 2011, e bem poucos estados fizeram isso de modo contínuo. O que eu lembro, por exemplo, Paraná tem, Bahia tem, Ceará tem, de modo quase contínuo. Então, são 3 estados que tiveram, e não só tiveram o plano, mas tiveram um conjunto de ações voltadas aos planos que conseguiram dar, digamos, dinamicidade no âmbito do estado. E, por extensão, também muitos municípios acabaram fazendo planos. Isso também foi, talvez, um pouco mais ainda descontínuo nos municípios. Um quarto ponto que eu queria destacar, nesse tempo aí, da virada dos anos 2000 até 2015, 16, nós tivemos um conjunto de programas bem interessantes, né, com ampla participação social. Nós não vamos aqui nos estender para falar do PNAE, do PAA, do Programa Milhão de Cisternas, dos equipamentos públicos, de programas de agroecologia, da agricultura familiar, programas que contemplam os povos e comunidades tradicionais, né, mulheres, e assim um conjunto de populações, grupos específicos contemplados por programas públicos no campo da segurança alimentar e nutricional. Um quinto ponto que eu quero destacar, nós tivemos um avanço significativo nesse tempo, que é parte da construção do CISAM, que é aquilo que eu chamaria de produção, elaboração conceitual. E essa elaboração conceitual estreitamente vinculada com a academia. Em diferentes espaços das universidades e dos centros e dos institutos de pesquisa, houve e há pessoas vinculadas, pesquisando o tema, elaborando, contribuindo, e isso tudo também dinamizou a entrada de muitos estudantes. Hoje nós temos estudantes em diversas instituições e de diversos cursos envolvidos, implicados, e um grande número de teses, dissertações, TCCs, voltados a esse tema. Portanto, uma produção abrangente. E isso tudo, gradualmente, também foi, digamos, confluindo numa interface interessante, que eu gosto de usar a palavra de uma imbricação entre 3 grandes temas: a soberania alimentar, segurança alimentar e nutricional e o direito humano à alimentação e à nutrição adequadas, que hoje, nesses diversos campos de pesquisa, quase sempre eles estão sendo bastante relacionados e aproximados e tratados como temas imbricados. Eu acho que isso é extremamente interessante. Isso é uma construção bem brasileira e que outros países, mundo afora, nos observam com atenção, também do ponto de vista da produção acadêmica, digamos, acadêmica sobre essa visão cidadã da ciência, né? Um sexto ponto que eu iria destacar do florescimento, eu diria o próprio CONSEA, e não por extensão, mas de um modo mais abrangente, vários CONSEAs estaduais e municipais se constituíram casos exitosos de estudos e de observação, tanto no âmbito brasileiro como internacional, inclusive. Seja pela sua criação, digamos assim, na construção geral, seja do ponto de vista de se constituir um espaço de convergência, de articulação em torno da formulação e do monitoramento de políticas, seja na sua eficiência, digamos, do ponto de vista de organização e da capacidade de influenciar nas políticas públicas, porque nós temos conselhos estaduais, temos conselhos municipais, temos conselho nacional, que por vários anos influenciaram e ajudaram a gente até poderia forçar um pouco o termo, dizer, direcionar políticas públicas significativas, proativas nesse campo. E, para completar, eu diria assim,
um espaço de articulação e de concertação constante entre Estado e sociedade. Se nós vamos olhar, tem várias experiências Brasil afora, e o próprio Conselho Nacional foi bastante isso, espaço de concertação, que ao mesmo tempo que reúne uma diversidade de representações da sociedade civil, reúne uma diversidade de representações do Estado, ou do município, ou do governo federal, né? Isso em momentos diferentes, com mais, um pouco menos de dificuldades, dá para dizer assim que foi e é espaço de concertação que é muito observado em âmbito internacional, mas também de produção de políticas interessantes nos vários espaços, nas 3 esferas do Estado brasileiro. Não vou aqui me estender no terceiro ponto, para caracterizar o terceiro ponto que nós vivemos na relação com o CISAM, que eu chamaria de um tempo de resistência e de resiliência, que nós vivemos aí particularmente nos 5, 6 últimos anos, desde 2016, que já começou, né, e se intensificou com o governo Bolsonaro, e eu diria, para caracterizar uma palavra, inclusive os fatos de hoje, né, que estão marcando a imprensa, são uma expressão do que é a apropriação privada do Estado ou da coisa pública. Então, e nesse contexto, as questões voltadas às políticas públicas, seja elas do CISAM, seja elas da saúde, sejam elas do grande campo da assistência social, falando aqui dos 3 sistemas, nos 3 sistemas, nós não tivemos, digamos assim, um avanço significativo por causa dessa desconstrução generalizada que nós tivemos. Quero destacar que nesse período de resiliência, 2 aspectos interessantes. Os conselhos estaduais e uma porção de conselhos municipais que se mantiveram ativos. E um segundo aspecto, o papel que várias organizações e articulações exerceram, e junto com a Rede Pensan, mantiveram não só vivo o tema, como elaboraram e se constituíram referências no monitoramento e na produção de dados, na elaboração de dados, que subsidiam e estão subsidiando hoje políticas públicas, me refiro diretamente, todos os 2 inquéritos sobre a segurança e insegurança alimentar e nutricional, de 2019, né, e o de 2022. Isso significou um espaço, digamos assim, bem interessante de resistência e de resiliência, e que, inclusive, no meio dessa resistência, foi propositivo porque conseguiu manter com essa proposição significativa, né? Aí, indo para o 4º ponto, que é o ponto mais focado no sistema mesmo, como vocês levantam, além dessa construção histórica, digamos assim, que eu fiz muito breve, eu queria destacar umas 4, 5 ideias em torno do CISAM. A primeira, o próprio título que vocês já dão é significativo, né? O CISAM como uma estratégia de realização do direito humano à alimentação, e em vários espaços se fala também da nutrição adequada, né? Então, uma estratégia importantíssima. O que se pode observar em âmbito nacional, falo agora que eu percebo e convivo, digamos, nesse meio, seja no CONSEA, como também nos espaços da CAISAN, o que houve e há nesses 2 espaços, um ambiente muito favorável para uma retomada com força desse sistema. E exatamente um sistema que se estruture, porque há uma consciência coletiva bastante forte de que o curto período de desgoverno que nós tivemos, ele também fragilizou bastante aquilo que ainda não estava consolidado no CISAM. Então, isso mostra o quanto que é preciso ainda avançar como uma estratégia mais ampla. O primeiro ponto, eu diria assim, do CISAM, questão fundamental, ele é resultante das lutas de um conjunto de organizações e movimentos e grupos e povos.
e em boa medida por isso também ele se manteve, ainda que na resistência e na resiliência, mas se manteve de pé com todas as dificuldades. O segundo ponto, os seus componentes. Claro, vocês também têm presente, os três grandes componentes do CISAM são a conferência, o CONSEA e a CAISAN. De alguma forma, a conferência diz o que se faz, o que se precisa fazer, portanto, das grandes diretrizes, o olhar mais amplo. O CONSEA, em boa medida, pega essas grandes diretrizes e transforma elas em um conjunto de proposições, de recomendações, de orientações. E a CAISAN, por sua vez, ela é aquele órgão de governo que vai pegar esse material, digamos, esse insumo, e transformar em um plano de segurança alimentar e nutricional no respectivo âmbito, seja nacional, ou estadual, ou municipal. E se nós não tivemos plano nos últimos anos, é interessante dizer que o último plano, mesmo que ele tenha sido lançado lá em 2016, ele teve pouca eficácia, porque ele já caiu praticamente no vazio das opções e das escolhas políticas que os governos Temer e Bolsonaro fizeram na época. Então, ele surtiu pouco efeito, eu diria assim. Mas nos estados nós tivemos vários planos que surtiram efeitos interessantes, independente das concepções políticas que regeram os governos em cada estado. De qualquer forma, eu diria, então, esses três grandes componentes, conferência, conselho e CAISAN, os três agora estão retomados com uma boa perspectiva e força. A conferência está sendo preparada, a Conferência Nacional, para se realizar de 11 a 15, né? De dezembro. Olha, já olho aí, mas é na segunda semana de dezembro. 12 a 15 de dezembro. Então, há uma dinâmica toda de preparação, que agora até o fim do mês já vai se ter a definição do tema. Na próxima plenária do CONSEA se definirá o tema nacional, e, de alguma forma, a motivação para que os estados também façam isso com um tempo relativamente rápido, definindo seus temas, e daí a dinâmica dos estados para poder realizar as conferências municipais até metade do ano e as estaduais logo na sequência, até setembro, para que a partir de setembro se possa sistematizar esse acúmulo para chegar na conferência de dezembro, a Conferência Nacional. Isso em termos de conferência. Portanto, há um empenho, uma expectativa favorável e um conjunto de ações sendo desenvolvidas, no caso com a Comissão Nacional de Coordenação Geral da Conferência, já em andamento, se reunindo, e, como eu disse, né, na virada do mês já teremos orientações com um conjunto de questões, tanto do ponto de vista da metodologia, das dinâmicas, dos prazos, dos cronogramas, como também da parte mais do conteúdo e do tema mesmo, né? Que não é um tema que precisa necessariamente ser o mesmo nacionalmente, ele pega suas variações nos estados, mas geralmente o tema nacional também é um tema mobilizador nos estados e municípios. Por sua vez, e só para completar, do CONSEA Nacional, o CONSEA Nacional se reconstituiu agora, foi instalado em 28 de fevereiro e nos dias subsequentes já seguiu em reunião, continuou se organizando com as mesmas comissões que já tinha, eram 6 comissões, e foi criada mais uma comissão. Na verdade, foi desmembrada uma. Então, ficou uma comissão voltada ao CISAM, outra comissão voltada aos sistemas alimentares, outra voltada à produção e abastecimento, outra voltada ao direito humano à alimentação, outra voltada às populações negras, especificamente, outra voltada a povos e comunidades tradicionais e outra voltada às populações indígenas. Por isso, então, são 7 comissões nacionalmente hoje, em termos de organização. E, a partir dessas comissões, aí a dinâmica com as plenárias
gerais também, né, do Conselho, que sempre tem o trabalho das comissões, há alguns grupos de trabalho também, internos, né, e aí a plenária. Na Kaizen, da mesma forma, a Kaizen, o que alterou na Kaizen, segue basicamente a mesma dinâmica de organização, são 24 ministérios que integram a Kaizen hoje, no momento, são só 20 ministérios que formalmente constituem a Kaizen, mas os outros são convidados com status também de participação no mesmo nível, né? Porque são mais ministérios hoje do que tínhamos no passado, e são 20 conselheiros do governo, representantes do governo, e 40 conselheiros da sociedade civil. Hoje essa é a composição do Conselho. Por isso, na Kaizen tem 4 ministérios adicionais, e a partir da conferência certamente vai ser equacionada essa participação do governo e também na sociedade, com o acréscimo de alguns membros, então, por parte da sociedade civil. E na Kaizen, que eu quero destacar ainda, parece que assim, que há um movimento forte de confluência das 2 secretarias, acho que isso é interessante, foi criada a Secretaria Específica de Combate à Pobreza e à Fome, né? Além da Secretaria da CESAM, que já era parte da estrutura do governo. Então, essas 2 secretarias trabalhando bastante complementarmente, e há uma dinâmica muito favorável, assim, de vários ministérios, do ponto de vista da participação. Inclusive, dentro da Kaizen, uma das primeiras recomendações que foi feita por parte do Conselho e da Aliança pela Alimentação Saudável foi de trabalhar a questão do conflito de interesses. E, de imediato, a Kaizen acolheu a recomendação e já criou um grupo de trabalho, e eu participei desse grupo de trabalho, inclusive, pelo Conselho, e para vocês terem ideia, era mais de 20 pessoas, 21 ministérios participando de um grupo de trabalho sobre conflitos de interesse, para ver digamos assim, a preocupação, a dimensão que pega um tema localizado como esse do conflito de interesses. Então, há uma dinâmica toda, é isso que eu quero dizer, dentro da Kaizen, uma disposição pelo trabalho intersetorial. Isso, assim, é bastante visível. E aí, seguindo no outro ponto, eu acho que eu já falei junto disso, a questão da governança, se por dentro parte do Conselho, então a governança se dá em boa medida na relação entre a mesa diretiva, que é composta pela presidência, mais a coordenação de cada uma das comissões, das 7 comissões, e pela coordenação da comissão de presidentes de conselhos. Essa é digamos assim, a mesa diretiva do Conselho. Então, a relação no cotidiano de trabalho do Conselho se dá mesa diretiva, as comissões, os grupos de trabalho e a Secretaria Executiva, que busca dinamizar, operacionalizar as ações. Em boa medida, a Secretaria está sendo reconstituída, já há 4 pessoas na Secretaria, ainda pequena, comparada com os velhos tempos, mas é uma secretaria bastante proativa. E aí a novidade que tem é que as conselheiras e conselheiros vão ter que contribuir mais nas elaborações, porque antes, no passado, a gente tinha mais pessoas na secretaria do Conselho com mais tempo e disposição para ajudar nas elaborações. Então, hoje, essa questão das elaborações, ela recai com mais peso para as conselheiras e conselheiros. Talvez essa seja uma diferença, né? Portanto, a participação vai ter que ser mais ativa de nossa parte, no ponto de vista de ajudar a carregar o piano, né? E um pouco por aí. Na Kaizen também, ainda está se constituindo, mas já tem uma boa estrutura, e a preocupação da Kaizen é bastante de chegar nos municípios, porque esse também é uma preocupação que o Conselho, desde a primeira plenária, enfatizou muito. É preciso que a Kaizen agilize de um modo rápido a sua relação com os estados e com os municípios, para, a partir de um diagnóstico, ainda que seja inicial, reconstituir os fios que amarram, digamos assim, que dinamizam o CISAM. Um pouco essa é a ideia geral. Aí não se tem ainda, por parte da Kaizen, uma estratégia clara de como avançar nessa questão da adesão dos municípios, porque no primeiro momento a Kaizen foi bastante demandada, e o próprio Conselho também foi demandado para isso,
para elaborar uma espécie de plano de emergência, que primeiro tinha um nome comprido, voltado em torno do tema do combate à fome e direito humano à alimentação, agora ainda está com o nome de Plano Brasil, mas ele deve tomar um outro nome e nos próximos dias deve ser lançado como um plano, uma espécie de plano emergencial que vai ser pelo menos até a virada do ano, ao longo do ano que vem, para enfrentar as questões mais emergenciais do enfrentamento da fome e com um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento do CISAM. Então, essa foi a primeira ocupação grande da Kaizen e, por extensão, também do CONSEA, né? E, na sequência, a Kaizen já está fazendo tratativas e contatos para avançar na relação com os estados e com municípios. Então, é de acreditar que, assim, até a metade do ano haja uma estratégia bem mais clara por parte da Kaizen de como ela vai fazer e que recursos, esse é o grande dodói, né? A falta de recursos financeiros e também humanos para chegar nos estados e municípios com uma dinâmica mais ousada de dinamização do CISAM, né? Basicamente isso. E em termos de agenda, eu diria assim, se a agenda, olhando para frente assim, agenda de convergência, em boa medida são as conferências. A Conferência Nacional, as conferências estaduais e as conferências municipais. E em torno delas, um conjunto de ações que vão e podem ajudar a dinamizar o processo. Por outro lado, eu diria assim, ações um pouco mais específicas, mais voltadas para dentro da Kaizen, eu vejo que há um esforço grande de restabelecer e ampliar a política, porque a política de segurança alimentar e nutricional foi fragilizada e farquejada e eu diria assim, fragmentada, de certa forma, então, de alguma forma, precisa ainda reconstituir um pouco mais a política, mas principalmente os programas. E os programas, além de retomar alguns programas, o programa novo mais imediato que está aparecendo é esse do Plano Brasil, que eu falei, né? Mas devem, com o passar dos dias aí, serem ampliados outros programas também, de alguns dos que já estavam, ou possivelmente novos ao longo do tempo. Particularmente em relação a um dos temas, que é um gargalo que foi pouco trabalhado ainda, que é a política de abastecimento. Tanto a política quanto a produção, de fato, a produção e a circulação desse processo de processamento até chegar no abastecimento, né? E, então, esse é um dos pontos bastante de preocupação da Kaizen. E, por outro lado, eu diria assim, da Kaizen, do CONSEA, então, a participação social de um modo geral, o monitoramento das políticas, que vai ser, digamos assim, ativado com mais força agora, e um tema novo que entra com força no CONSEA, que não é novo, mas que precisa avançar, é esse tema do conflito de interesses, porque é interessante, quando o Estado foi frágil nas ações de políticas públicas voltadas à segurança alimentar e nutricional, a iniciativa privada ousou mais e teve mais espaços para flertar ou para fazer mesmo algumas ações, seja nos municípios, ou em estados, ou inclusive em âmbito nacional. Então, essa questão da necessidade de haver uma espécie de código de conduta, ou alguns mecanismos e instrumentos para regular melhor a participação da iniciativa privada no sistema, é um dos pontos que é prioridade tanto para a Kaizen como para o CONSEA. Me parece que essa é uma das questões mais urgentes. Já meio ultrapassei do tempo, eu agradeço, acho que depois podemos debater mais. Mas aí eu queria destacar, para encerrar, a ideia do ambiente. Se eu falei antes de resistência e resiliência, agora parece que o ambiente é de ousar, de sonhar, de projetar, de planejar, de trabalhar juntos, essa ideia das convergências. Ela é muito favorável nas várias rodas e ambientes e reuniões que eu tenho participado, e também no CONSEA e na Kaizen, isso é muito visível. Eu acho que nós podemos e devemos valorizar isso e potencializar essa energia boa que está surgindo e circulando e perpassando esses ambientes. Obrigado. Muito obrigada, Írio. A gente está com uma seguinte dinâmica, a gente vai dividir o pessoal em pequenos grupos, esses grupos vão debater as perguntas que eu vou colocar aqui, e depois a gente retoma.
né? Acho que a gente mantém a ideia de retomar às 8h20, e as perguntas que nós formulamos para debater a partir daquilo que o Írio nos traz, que nos atualiza, e também, assim, se tiver alguma dúvida de como, porque aqui nós temos um grupo bem heterogêneo, tem pessoas que já estão há mais tempo e tem pessoas que agora descobriram que CISAM é Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, então é bem heterogêneo o grupo. Pelo menos a gente imagina, né? Nós tivemos a demanda para essa atividade de hoje exatamente para esclarecer o papel do CISAM, e acho que o Írio nos trouxe isso bem claro. E aí a pergunta que foi elaborada, né? As perguntas. Como é o funcionamento do CISAM no estado de São Paulo? Né? O que é que você conhece aí, de onde você está? Qual é o tamanho da sua rede de segurança alimentar e nutricional? Assim, essa rede no sentido de vamos juntar a rede para fazer o CISAM acontecer, né? Porque tem muita coisa que acontece fora do sistema, mas seria muito bom se a gente incluísse todo mundo no sistema. O que pode, não poder, né, pode ser feito para conhecer, né, o CISAM no estado de São Paulo? Por que isso? A gente tem esse mapa que foi feito em 2018, que a gente tem aqui 272 municípios que não têm conselho, 257 que tem uma lei, mas o conselho está inativo, e 116 ativos. Aqui foi um esforço de 2018 de chegar em quase todos os municípios. Um segundo esforço de 2021 chegou em 279. E a gente não costuma sair de 30% dos municípios com conselhos ativos. Na verdade, 116 lá dava bem menos do que 30%, né? Então, o que a gente faz para saber como é que a gente se estrutura, né? Onde é que estão, né? Nós somos 645 municípios, né? O que está acontecendo nesses municípios? E tem também como incluir o setor privado no CISAM, que o Írio trouxe para a gente essa preocupação, né? Com a iniciativa privada. Como é que a gente trabalha essa questão? A gente sempre está tentando olhar para o estado de São Paulo, no sentido de trazer um contributo para uma segunda versão do plano, que está sendo avaliado, inclusive essa ideia dos 257 municípios, isso aí eu tirei de um relatório da Kaizen sobre uma avaliação do plano, eu pedi autorização para a Vanúzia, esse relatório não foi disponibilizado ainda, mas a gente, a partir da semana que vem, vai poder discutir um pouco o que está nesse relatório, o que falta, né? Tentando pensar o plano, pensar a conferência, e pensar também como é que a gente chega nesses 645. Então, agora, né, a Adriana vai me ajudar aqui para fazer mais rápido, e a gente vai dividir todo mundo em 4 grupos. Vocês vão aparecer em outra sala. E esse debate, e a gente volta aqui daqui 1 hora. A gente vai voltar às 19h20. Então, gente, acho que a gente tem aqueles minutinhos para trazer um pouco da discussão e fechar a noite. Na próxima semana, a gente estava procurando uma pessoa que falasse um pouco sobre produção e abastecimento no estado de São Paulo, e nós encontramos o Paulo da CAT, e ele é quem vai trazer um pouco do panorama, né? Então, na semana que vem, a gente começa já a olhar um pouco para o plano de segurança alimentar. Eu fiz um recorte de tudo que tem no relatório da Kaizen sobre a questão da produção, e vai ser possível disponibilizar isso para o grupo a partir de segunda-feira. Tá, a Adriana está colocando aí os formulários novamente, gente.
Então, vamos lá. Que grupo que quer começar? O grupo do Gabriel e da Adriana? Pode ser, Maria Rita. Acho que quem fez a relatoria foi a Vivian. A Vivian está aqui? Ela não conseguiu. Eu tô. Oi. Boa Mas noite, ela... Você pode falar para a gente como é que foi? Ah, eu posso, mas daí vocês me complementam, pode ser? Lógico. Fica tranquilo. Eu fiz uma relatoria bem extensa, na verdade, eu vou passar pelos pontos principais, tá bom? Porque eu fiz uma relatoria até citando algumas falas, assim. Bem, nós começamos, né, com a apresentação, né, de cada um, de onde viemos, e o Gabriel, ele começa, né, falando sobre a dificuldade, né, do conhecimento, compreensão dos cisanos territórios, pergunta para a gente, né, como que é essa compreensão dos cisanos territórios, e aí vai incluindo as outras questões, e aí ele inclui a questão que foi falada por último, né, pelo Írio, sobre a disputa de interesses, né, então ele inclui essa questão, e aí alguns pontos, eu vou citar alguns pontos e aí vocês complementam, tá? Alguns pontos que são importantes e que apareceram em várias falas, que falta um conhecimento mesmo e consciência sobre o CISAM, né, mesmo dentro dos conselhos, né, e uma falta também de como se fosse uma falta de acreditar, né, que na implementação de boas políticas públicas de segurança alimentar e nutricional. Algumas pessoas falaram, né, que sobre o setor privado, por exemplo, que elas entendem que existe muito preconceito sobre o CISAM, como se o CISAM fosse puramente assistencialista, ou um preconceito mesmo com os movimentos sociais, em especial os movimentos, né, ligados à reforma agrária. Aí levantou-se também uma questão sobre, né, quando a gente está falando de segurança alimentar, a gente não está falando de comer, mas a gente está falando do que comer, né, então trazendo essa questão da segurança alimentar, por exemplo, nos espaços das escolas, né, então como compreender sobre segurança alimentar se nesses espaços isso não é tocado, né, nessa questão. Então, de repente, através de projetos bem concretos, poder chegar como uma horta escolar, por exemplo, poder chegar a uma compreensão mais ampla do que a gente está falando quando a gente está falando de insegurança alimentar. E aí, várias falas também, a importância de uma divulgação maior das políticas públicas de SAM em uma linguagem mais acessível, assim, com menos siglas, né, que quando as pessoas não entendem o que está se comunicando, elas ficam inibidas de participar, né, dos espaços em que elas poderiam se apropriar, né, então, deixa eu ver aqui, e aí a dificuldade também do CR-SANS, que tem muitos municípios, de chegar até esses municípios e conseguir comunicar, e conseguir dar formação, e conseguir preparar um material para esses municípios. Então, uma dificuldade de comunicação entre o CR-SANS e os seus municípios, né? Aí teve uma fala, né, do Marcelo, que é diretor técnico do Conselho Estadual, e ele falando assim que são poucos os municípios que assinaram o termo de adesão, né, ao CISAM. Atualmente tem 19 municípios que fizeram a adesão, e que ele entende que quando os municípios eles têm dificuldade, que eles podem entrar em contato, né, e
buscar uma orientação, buscar uma formação, enfim, que é difícil o Estado ir atrás dos municípios, que é mais fácil e mais efetivo os municípios virem atrás do Estado, e aí ele citou alguns exemplos, até relacionados à CR-SAN de Presidente Prudente. E aí nós entramos, assim, numa questão importante, né, que é dessa questão do conflito de interesses e como isso acaba reverberando de uma forma muito negativa para o estado de São Paulo, na medida em que o nosso estado ele não tem a possibilidade de ser escutado, né, num âmbito nacional, né, no CONSEA nacional. Marcelo, ele pondera sobre essa questão, mas dizendo que não é, então a questão mais sobre quanto cada um pode participar, né, do setor da sociedade civil e como participar, mais do que privar, né, do que impedir que o setor privado da indústria, né, alimentícia participe, né, que no caso, né, mesmo a presidência do Conselho Estadual estando, né, com a Bia, ela não é a única que está nesse conselho, mas aí foi levantado que, de novo, assim, que esse conflito de interesse que prejudica demais o Estado e que é uma questão que precisa ser de fato considerada. Deixa eu dar uma olhada aqui, gente, vocês querem contribuir? Mas aí, no geral... Fala, Gabriel. No geral, é isso que você falou, tá muito bom, Vivian. Só para complementar, a gente colocou também a questão de que Bom, a gente colocou esse conflito de interesses, é muito importante a presença do Marcelo para a gente ver a visão de alguém do Estado também, e como o Estado vê isso, né, como seus representantes colocam, mas sempre pautando a importância de debater esse conflito de interesse, pautando a necessidade e vendo que como o corporativismo acaba entrando no Estado de uma maneira que ele toma conta de questões que a sociedade civil deveria estar presente, né? Eu acho que foi muito importante a gente debater isso, principalmente com alguém do Estado ali. Ele falou dessa dificuldade de falar com os municípios, foi muito interessante, mas também isso, eu acho que é isso, Vivian, você colocou muito bem tudo. Muito obrigado, viu, pela relatoria. Não, imagina. Eu acho que os municípios apontaram muito as dificuldades de informação, de formação. Acho que isso foi um ponto bem central, né? É isso. Muito bem. Agora a gente passa para o grupo da Vera, lembrando a todo mundo que todo esse material vai ser sistematizado e a gente vai fazer um encontro híbrido no começo do mês que vem, então tudo isso vai voltar na pauta. Bom, gente, vamos lá, aqui rapidinho, Vera, né? Porque a gente já está passando do nosso horário. Isso. E eu não vou poder ficar, que eu tenho que também me organizar para a viagem amanhã cedo. Então, gente, olha, acho que é interessante a gente só pontuar, né? Quem estava, né, de municípios lá no nosso grupo, então a gente estava com Botucatu, Marília, Registro, São Paulo, né? A gente também tinha uma companheira que é bolsista no Rio de Janeiro, formada em História, e a gente conversou um pouquinho sobre essa questão, né, de como formular as questões quando a gente fala sobre o setor privado no CISAM, né, que o André já havia pontuado, e que, então, acho que para a gente refletir, né, como o CISAM é um sistema aberto, ele fica muito frágil à captura do setor privado, né, e talvez a gente devesse falar em organizações de direito privado, né, lembrando que a proposta da participação e controle social é que ela seja, e nesse caso,
os conselhos e outras formas de participação direta da sociedade, né, na definição e no monitoramento das políticas, para que a sociedade, né, a população de maneira geral, representada por suas organizações e movimentos, possa participar da discussão. A gente não precisa, né, ter de forma tão presente, porque eles já estão presentes em outros espaços, né, organizações que já têm, né, a hegemonia na política e na questão também do dinheiro. Então, a gente trouxe um pouco isso, o que a gente percebeu de maneira geral, os municípios, né, ainda tem um pouco de dificuldade, como a Viviane colocou, de se articular na CR-Sans, e de conhecer a sua rede, né, e também tem um questionamento em relação a forma como os projetos ou os programas vão sendo implementados, né, sem um compromisso de acompanhamento, né, por parte de um Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, né, ou, né, dessa instância. O André traz um pouco na linha do que o professor Írio traz, né, dessa fragilidade do CISAM e da dificuldade, né, de se construir governança e intersetorialidade, né, e os municípios trazem, né, quem são as áreas de, quando se fala em rede, né, saúde, assistência social, educação, meio ambiente, agricultura, direitos humanos, rede de organizações em geral, organizações que atuam com os diferentes ciclos da vida, crianças, idosos, grupos vulneráveis, boa parte da sua ação é voltada para ações assistenciais, né, distribuição de cestas básicas, marmitas, mas também temos representantes de sindicatos rurais, agricultores familiares, movimentos agroecológicos e organizações de cunho religioso, né. O que a gente percebe, a Vivi traz, e eu acho que isso acontece de maneira geral, esse desconhecimento por parte da população, né, da existência, né, desse conjunto, né, de direitos, né, que está definido, voltado para a questão da garantia do direito humano à alimentação e nutrição adequadas, né, e a gente questiona um pouco, né, essa maneira de atuar do governo, no sentido de se comunicar com gestores, mas não fazer o seu papel, né, em relação à formação, à autonomia da sociedade civil, né. Então, isso a gente também traz, e também o André traz a questão da dificuldade, né, da gente ter construído, né, um conjunto de conceito, de propostas, acho que até de um arcabouço mesmo em relação à exigibilidade do direito humano à alimentação e nutrição adequadas, que o Ministério Público vem buscando se qualificar nesse sentido, né, mas que ainda é bastante frágil esse processo, né. Então, acho que é um pouco isso. Obrigada, Vera. E agora ali o grupo do Luciano, Kelly, Rosana e Gláucia, quem vai falar? Vamos lá. Eu vou apresentar a tela aqui para facilitar, tá bom? Nós estávamos aqui, Luciana, a Rosana, a Alda, o Írio, a Gláucia, a mãe Iazana e eu. Então, sobre o funcionamento do CISAM no estado de São Paulo, a Rosana começou falando sobre o relatório que foi apresentado sobre a apresentação parcial do plano. Então, das 152 metas, foram atendidas 62 e foram repactuadas, né? Vai ser repactuadas 89. Mas que metas são essas? Mostrando resultados de programas que o Estado lança e não da discussão
coletiva efetivamente. Então, outro exemplo são as oficinas de capacitação de agentes públicos que são promovidos pelo Conselho Estadual, mas não vemos a efetividade para as ações de SAM. Então, em linhas gerais, São Paulo finge que faz, mas não faz nada. Temos uma atuação desarticulada. Os povos de matriz africana, quer dizer, ficou meio perdido aqui o povos, mas foi para falar que os povos se organizam. E o Conselho vem enfrentando a mesma dificuldade que o Conselho Federal. É uma fragilidade que o governo estabeleceu. Então, reconstruir é difícil e requer mais dinâmica. Há uma necessidade de fazer pressão para sentar à mesa com os governantes e capacitá-los para entender sobre o CISAM. Isso nós estávamos falando de modo geral em relação aos municípios. E que nós temos força, né, como sociedade civil. Então, a fragilidade também do CISAM, pois a cada governo que passa não se importa em manter viva as políticas construídas, né, pelos anteriores. Então, construir debate para a criação da política e não apenas os instrumentos, como o Conselho, a CAISAM. Então, a construção da importância do debate na sociedade civil de modo geral. Então, essa mobilização é muito importante para além do poder público. Então, estabelecer essas redes de participação social para além dos instrumentos para que ela fique mais fortalecida. Sobre o tamanho da rede de SAM, então, nosso grupo foi um grupo bastante participativo e foi um pouco difícil a gente concentrar nas respostas, né? Mas eu fui tentando, como estava ali na relatoria, tentando organizar. Então, as redes seria a sociedade civil. A Rosana disse que no período da pandemia eles conseguiram criar o fórum, permitiu discussão com outros municípios, PAA, CONAB, TESP, universidades. Então, o que pode ser feito para conhecer o CISAM no estado de São Paulo? Então, se falou bastante sobre apresentar nas CRSANs, então, ter uma força maior nas CRSANs, sobre a apresentação do CISAM, capacitar o poder público, e aí se falou sobre essa questão do interesse do CISAM ser deliberativo. E o porquê não ser, né? Então, porque há uma discussão sobre se ele for deliberativo, ele ter que ser mais setorial em vez de intersetorial. Então, não vou avançar muito nessa discussão, e a gente não conseguiu incluir o setor privado na discussão. É isso. Posso complementar aqui com a Kelly? Pode. Eu acho que, primeiro, eu queria agradecer a presença do Írio, né? Sempre muito bom ter um peso tão forte com a fala que o Írio trouxe aí para a gente. Eu não deu tempo de falar, né? A sala saiu, mas a gente falou bastante com relação à questão do Estado de São Paulo ser ausente com relação às decisões do Conselho Nacional. E eu queria que colocasse, né, no relato, que ou São Paulo muda a forma de escolher as suas direções, né, a sua presidência, porque São Paulo não é a primeira vez que fica ausente por conta de conflito de interesse. Então, ou São Paulo muda a forma de escolha da sua direção, ou São Paulo vai continuar como eles querem, né, ausente da discussão. Era isso que eu queria colocar. Obrigada, Rosana, obrigada a todo mundo. Acho que talvez assim uma ou outra fala de avaliação e assim, apenas uma saudação do Írio, né? A gente tem feito o propósito de tentar terminar, 8h30 acho que a gente não consegue mesmo, né? Mas não avançar muito, né? Então, alguém gostaria de falar alguma coisa, né? Um ou outro para dar um cheirinho de avaliação, e depois o Írio finaliza. Então, acho que eu vou passar para o Írio. Parece aluno quando quer que a aula termine, ninguém abre a boca.
Mas já estamos vencendo o nosso tempo. Maria Zena, pode falar. Desculpa. Zana, desculpa, Zana, não Zena. Pode falar, mãe Zana. Obrigada, Maria Rita. Eu quero só complementar aqui a fala da nossa querida Kelly, que fez a relatoria, e dizer que ela citou ali os povos tradicionais, né? E ficou meio solto porque realmente a gente conversou bastante, mas dizer que esse exemplo dos povos tradicionais é de que, para além de a gente estar auxiliando na construção de todo esse processo de segurança alimentar no país desde sempre, a gente tem um formato de rede, né, e que eu acho que era interessante também utilizar essa experiência para dentro do Conselho, né, de forma a agregar valor e agregar experiências, para que a gente, quem sabe, consigamos, então, fazer aí a coisa andar de uma forma diferente. E também concordo com a Rosana com relação a São Paulo. São Paulo, eu quero fazer essa observação a todos e a todos que estão aqui na sala, que São Paulo, por mais que fique fora, né, geralmente dessa discussão, e isso é muito nítido, né, a gente trabalha para caramba no Estado, né, faz inúmeras articulações e ações, mas quando é para definir alguma coisa, infelizmente, o setor público que coloca lá um representante, enfim, e a gente não vai para lugar nenhum, vamos dizer assim, né, sempre fica esquecido. Mas dizer que São Paulo também é o estado, dentro desses 33 milhões de brasileiros que passam fome, que estão em insegurança alimentar completa hoje, né, segundo o mapa da fome, São Paulo tem, talvez, uma parcela tão grande quanto 50%, 60% de todo esse total, porque, para além dos que já estão aqui, nós recebemos imigrantes aqui o tempo todo, né, e que esse volume só vai aumentando. Então, mais do que justo a proposta da Rosana, né, para que São Paulo tenha um outro olhar, principalmente vindo do Conselho Nacional. Obrigada, Mariana. Marcelo não, André. Isso, bem rapidamente, convidar todas e todos aqui presentes a chamar mais uma pessoa para a próxima quarta-feira. É fundamental a gente ampliar esse espaço rumo à conferência, rumo a um novo plano estadual de SAN. Então, fica um convite. Nós também temos 2 atividades presenciais, 2 rodas importantes com as comunidades e povos tradicionais, que vão também poder alicerçar o que a Rosana falava agora. Então, por favor, se vejam nesse processo. A Lucy falava de fazer uma roda com povos originários nos seus territórios. Façam isso. A gente tem esse tanto de encontros para a gente garantir, mas também pensando nessa metodologia participativa, inclusiva, quem quiser fazer ações pode entrar em contato com a gente. Por fim, só um pequeno reparo. Eu vi desde o começo, né, algumas considerações sobre a nossa participação em âmbito nacional, em razão de termos na presidência do Conselho pela segunda vez um representante da BIA, dizer que em âmbito nacional a sociedade civil, povos originários, comunidades e povos tradicionais sempre foram muito solidários com o Estado de São Paulo, com a nossa sociedade civil. Em vários momentos que nós tivemos vacância do Conselho estadual, a gente pôde participar com a nossa delegação autodeclarada. Imaginem só, gente, a gente fez plenárias em que a gente se autodeclarou comissão transitória no Conselho. Então, sempre em âmbito nacional, no Conselho Nacional, a gente pôde fazer falas e participação. Então, a gente não tem esse cerceamento e a gente vai conseguir construir, ainda mais agora, no momento de reconstrução da participação social, todo o nosso protagonismo paulista, da sociedade civil e povos originários, comunidades tradicionais paulistas no âmbito nacional. Valeu, obrigadão. Obrigada, André. Então, Írio, agora é com você para a gente encerrar. Então, vou ser breve.
uma primeira questão, o CISAM em construção, mas nesse tempo de fragilidades que nós vivemos aí nos últimos anos, essas fragilidades, eu penso que elas trouxeram uma lição importante, e isso é bastante comum e recorrente essa conversa entre nós, conselheiras e conselheiros, e também pessoas que integram a Kaizen, que é preciso criar bases mais sólidas para a estruturação do sistema, que passa pela pactuação com os estados e municípios, passa pelo avanço na garantia de recursos, a gente não pode ficar tão flutuante nos recursos, e passa pelo regramento de quem participa, quem não participa do sistema, e assim por diante. Ou seja, criar alguma forma de instrumentos e mecanismos que sejam mais claros, explícitos e consensuados, e, digamos assim, que ajudem a segurar em tempos de crise e em tempos de estabilidade. O segundo ponto que eu queria dizer, me referindo mais direto a vocês de São Paulo, por parte de conselheiras e conselheiros, eu percebo bastante isso, uma preocupação solidária para que vocês possam avançar nas discussões entre vocês e achar uma boa forma, um bom método de resolver essa questão do conflito de interesses que perpassa o ambiente do Conselho de São Paulo, para que todos saiamos ganhando. E aí, por parte do Conselho e da Kaizen Nacional, eu não falo aqui pela Kaizen, mas eu sinto que há esse ambiente, mas particularmente do Conselho, há um ambiente muito favorável, e da CPCE também muito favorável, para que se encontrem formas de dirimir esse tensionamento que há lá em São Paulo, mas que também que há como nacional, para que ganhe o município, ganhe o Estado, ganhe a população, né, no sentido da conformação de um sistema forte. E a terceira palavra, um grande obrigado, continuem firmes e fortes, parabéns pela iniciativa, acho que é bem interessante essa iniciativa de vocês, nesse tempo de retomadas de um conjunto de processos, e no meio disso, um curso como esse, um ciclo de debate, como queiramos chamar, né? Ele é muito interessante para nos animar na causa. Obrigado. Obrigada. Gente, então, até a próxima semana, 18h30, vamos discutir o plano, tá? A gente já entra no plano na semana que vem, nessa revisão do plano, né? E a temática vai ser, né, a produção, abastecimento e água. O debate promete. Muito bom. Até. Bom. Felicidade para você. Tchau, tchau. Obrigada, Ilio. Eu que agradeço.